Cloud ou GPT. Se você utiliza ou o ChatGPT ou o Cloud, ou ainda não utiliza nenhum dos dois, já aproveita e já se inscreve no canal da Escola Ninja WP, porque a conversa que eu vou ter aqui com você agora é baseada na minha experiência. E eu vou te dizer qual foi o meu veredito entre ChatGPT e Cloud. Bora pro vídeo. Para você que tá novo por aqui, não me conhece, tá? Eu já estou nesse mercado há bastante tempo e eu trabalho muito com desenvolvimento. Trabalho com SEO, sou especialista em SEO, também especialista em WordPress. Então eu sempre desenvolvi, eu sempre programei e sempre trabalhei com SEO. Então, quando as inteligências artificiais nasceram, o ChatGPT, eu logo assinei. Porque eu falava, cara, por pior que isso aqui for, vai ser muito mais rápido do que eu fazer do jeito que eu estou fazendo. Então eu fui lá e assinei o ChatGPT na versão 3.5. E te digo, antes da versão 3.5, eu já utilizava ferramentas rudimentares que eram baseadas em GPT, que era no GPT-3, GPT-2,5, sei lá das quantas. Já eram ferramentas que eram não tão pouco conhecidas, mas eu já usava. Então, como aquelas ferramentas ruins já me davam uma certa agilidade em algumas situações, eu falei, pô, vou assinar. Então, eu venho utilizando o ChatGPT desde a versão 3.5. Então, peguei ali toda a evolução da ferramenta, até os dias atuais. Então, ou seja, desde lá, eu desenvolvi dezenas de produtos com o ChatGPT. Glossário, Ads Ninja, Web Stories, fiz muitos produtos. Produtos internos aqui para a empresa, desenvolvi SaaS, robô das receitas, todos os produtos aqui da Escola Ninja WP, todos, praticamente, foram feitos utilizando uma inteligência artificial, em 99% dos casos, o ChatGPT. No entanto, nos últimos meses, propriamente nos últimos 40 dias, eu venho tendo uma certa dificuldade de operacionalizar, por exemplo, o ChatGPT. E qual dificuldade que é essa? Bem, o meu nível de uso do ChatGPT eu considero avançado. Eu entendo de engenharia de prompt, eu sei construir um bom prompt, enfim, venho fazendo isso. No entanto, nos últimos 40 dias para cá, eu notei que o ChatGPT ele estava regredindo. Ou seja, coisas simples, que eram para ser simples, ele deixava extremamente complexas. Como, por exemplo, você pedir para ele um formulário que calcule 2 números e entregue uma resposta. Né? Ele tornava o código daquilo embaraçoso, complexo, mesmo eu pedindo que eu quero algo simples. Então, desenvolvendo os nossos produtos internamente, que dando manutenções nos nossos produtos, eu comecei a notar que nós estávamos já perdendo tempo. Ou seja, coisas que eram simples de se resolver, ali, por exemplo, um bug no sistema, e a gente passava para ele qual era o bug, ele se perdia, ele errava na grande maioria das vezes. E isso começou a acontecer com uma certa frequência dos últimos 40 dias para cá, devido às últimas atualizações aí, do tão sonhado ChatGPT 5. E eu falei, mas espera aí, então eu não estou mais produzindo. Antes, só para você ter uma ideia, a título de curiosidade, eu conseguia desenvolver um plugin avançado para o WordPress com cerca de 2 horas. Um plugin avançado, um plugin que normalmente um desenvolvedor faria com uns 20 dias. Eu fazia com 2 horas. Com API, com Chrome, com complexidades, enfim, com muita regra de negócio envolvida. Eu fazia com 2 horas. E eu comecei a perceber que eu já estava gastando cerca de um dia inteiro para desenvolver o plugin. Por quê? Porque para cada coisa que eu pedia, ele acertava um e errava outro. E às vezes eu explicava para ele que estava errado, ele fazia pior ainda. Ele errava o erro que já estava errado. E às vezes eu explicava para ele, olha, isso está dando um erro fatal. Ele falava, realmente está dando um erro fatal, porque a função tal, 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 e não está rolando. E aí eu arrumava manualmente. Para você que não sabe, eu sou desenvolvedor, tá? Eu não aprendi a programar com ChatGPT, eu utilizo ele para ter produtividade,
Então, eu ia no código, arrumava manualmente e passava para ele, olha, agora o código está certo. E eu preciso só que agora você complete. E ele fazia tudo errado de novo. Ele conseguia estragar o meu código que já estava certo. Eu não sei se você está passando por isso. E aí, muitas pessoas falam, Flávio, muda para o cloud, você vai ver a diferença, etc. Só que na minha cabeça, eu falei, cara, para que eu vou usar o cloud? O ChatGPT aqui já está legal. Deve ser uma diferença bem mínima. Para que eu vou trocar 6 por meia dúzia? Mais uma ferramenta. Só que eu já estava perdendo tempo. E aí eu resolvi assinar o cloud. Eu estou usando o cloud tem mais ou menos uns 15 para 20 dias. E, gente, vocês não têm ideia como o negócio é brutalmente superior ao ChatGPT. No quesito matemático e também no quesito de artigos de blog. É infinitamente melhor. Flávio, é melhor como? Primeiramente, eu quero elencar aqui tudo que eu vi no cloud que eu consigo ver que é superior ao ChatGPT. Primeiramente, a capacidade de raciocínio. No ChatGPT, só para você ter uma ideia, eu pedia para ele o seguinte, faça para mim uma tela de cadastro, um CRUD, cadastrar, alterar e deletar. Ele seguia à risca o que eu pedia, apenas o CRUD. Apenas o CRUD. Beleza. Quando eu pedi a mesma coisa para o Cloud falou, tá, tudo bem, você precisa do CRUD, mas nós vamos precisar de uma tela de login também. Se a gente vai precisar de uma tela de login, nós vamos precisar de uma tela de dashboard. Se a gente vai precisar de uma tela de dashboard, nós vamos precisar de relatórios para você contabilizar o relatório. Se você vai precisar de relatório, nós também vamos precisar de fazer um download do relatório, imprimir o relatório em PDF. E no fim, o Cloud me entrega uma tela de login, recuperar a senha, dashboard, relatório, download, PDF e o CRUD completo numa interface bonita e profissional, enquanto o ChatGPT me entregou apenas o CRUD, sem tela de login, sem tabela de login, sem tela de dashboard, sem nada. Aí agora eu tenho que voltar no GPT e pedir para ele, agora cria a tabela de login. E aí ele não lembra que ele tem que relacionar a tabela de login com o CRUD de cadastro. Agora, eu falo com ele, faça agora o relatório. Aí ele vai fazendo, só que ele não entende que ele tem que construir o dashboard. Então, nos meus 15 dias utilizando o Cloud aqui, lógico, tá? Algumas coisas, o Cloud tem uma questão ruim, que é, ele tem um limite de uso diário, uma coisa que o ChatGPT já tinha resolvido isso lá atrás. Então, isso incomoda bastante. Então, por exemplo, hoje eu comecei a utilizar o Cloud, era 9 horas da manhã, e ele já acabou. Por quê? Porque eu fui fazer um módulo de relatório com ele, e o módulo de relatório é bem grande, e acabou. Eu só vou poder usar o Cloud agora 3 horas da tarde, enquanto o ChatGPT já tinha resolvido isso lá atrás. Então, assim, o que eu já fiz aqui com o Cloud? Só para você ter uma ideia. Eu praticamente desenvolvi, a gente está finalizando o desenvolvimento do EAD novo da escola Ninja WP. E foi todo feito com o Cloud. Gente, o desenvolvimento de um EAD, uma plataforma EAD, não é feito em WordPress, feito em PHP, uma plataforma completa. Quando vocês olharem a plataforma nova, vocês falam, uau, isso aqui deve ser uma plataforma paga. O Flávio deve ter contratado uma plataforma paga. Mas não, é uma plataforma nossa. E ela foi toda feita com o Cloud. Você vai ver que a interface dela é digna de Oscar. Lindo. Todas as telas de cadastro já tem validações inteligentes. Já módulos de exportar, módulos de filtro. E eu não preciso ficar pedindo para ele, preciso de um filtro nessa tela, eu preciso exportar isso nessa tela, eu preciso de paginação nessa tela. Não preciso fazer nada disso. Ele já entende e consegue. Então, ou seja, nesses 20 dias que eu tenho utilizado o Cloud, eu parei drasticamente de utilizar o ChatGPT. Eu só estou utilizando o ChatGPT agora para gerar imagens, que eu estou utilizando muito para fazer banner, para fazer post para Instagram, para fazer logo dos produtos que a gente tem aqui, e também para perguntar algumas coisas mais, para fazer um contrato, eu utilizo o ChatGPT e por aí vai. Flávio, então quer dizer que você vai cancelar o ChatGPT? Não, porque a gente utiliza ele mais coisas além do dia a dia ali. Agora, para desenvolvimento, para questões matemáticas, racionais que você precisa, desenvolver um produto, um SaaS,
um projeto, não tem comparação. Não tem. E te falo, eu uso o ChatGPT desde a versão 3.5. O Claude, o ChatGPT nunca sequer fez por mim o que o Claude faz sem eu pedir. Para que o ChatGPT faça por mim o que o Claude faz hoje sem eu pedir, eu tenho praticamente me ajoelhar no chão, em cima de milho, e chorar para ele. Chorar. Porque ele chegou a ser um nível de burrice tão grande. E não importa, talvez você está assistindo aí e deve estar pensando, mas por que você não fez um prompt legal? Porque você não orientou legal? Não, gente, eu tenho conhecimentos avançados. E eu venho utilizando ele desde então. Só que dos últimos 40 dias para cá, eu acho que ele está regredindo, ele está virando uma criança. De tão burro que ele está. Então, atualmente, eu venho utilizando o Cloud, eu sei que existem outras ferramentas, tá, de inteligência artificial. Muita gente me manda, Flávio, tem o Manus, tem não sei qual. Gente, eu entendo que existem outras. No entanto, o meu uso aqui é um nível tão avançado que até para eu testar uma ferramenta, alguém tem que dizer para mim o seguinte, Flávio, isso é brutalmente melhor que o Cloud. Se você, não é Cloud, viu, gente? É Cloud. Se você gosta do Cloud, o fulano de tal é brutalmente melhor. Então deixa nos comentários aí. Se você utiliza alguma inteligência artificial que você vê que é melhor que o Cloud para programação, gente, lembrando, muita gente utiliza aqui com várias finalidades. A gente fica pedindo fazer contrato, fica fazendo umas coisas bobinhas, uns códigozinhos pequenos e etc. Não, o meu nível aqui é muito avançado. É construir produtos que vão ter centenas e centenas e centenas de usuários rodando. Não é para fazer um pluginzinho simples do WordPress, onde qualquer inteligência artificial, mequetrefe faz. É uma coisa realmente que eu preciso de produtividade, eu preciso de nível de acerto fora do normal. Por quê? Porque se eu chego na empresa e passo 4 horas e desenvolvo um produto novo, com nível de assertividade alto, eu entrego um produto novo no mercado com 4 horas com nível de assertividade alto, com nível de precisão fora do normal. Ok? Então, é mais ou menos por aí que eu quero gravar esse vídeo. Então, se você utiliza o ChatGPT, você está programando com o ChatGPT ali, seja utilizando o que for, cara, experimenta o Cloud que você vai se surpreender com essa ferramenta, ok? Um abraço e aproveita e já segue aí o canal da Escola Ninja WP.